Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigado pela presença, pela nossa audiência aqui ao Links Talks. Essa é a última palestra desse evento. A penúltima? É a penúltima. Tem mais uma, né? Tem aqui o pessoal da Baré daqui a pouco ainda para fechar o nosso Links Talks. Tivemos aqui várias discussões, depois a gente vai publicar todas elas, tá, pessoal? Vocês vão ter a oportunidade também de ver os outros conteúdos que passaram por aqui nesse stand. Estou aqui hoje com a minha colega, com a Camila. Primeiro, me apresentar aqui, depois passo a palavra para ela. Eu sou o Renato Laz, eu sou o diretor do segmento de Aftermarket automotivo aqui na Links. Para quem não conhece, a Links é uma software house, uma empresa de software com mais de 40 anos já de existência, né, e há alguns anos aí já dedicada ao segmento automotivo. Alguns 30 anos já dedicados ao segmento automotivo. Né, bons 30 anos, né? Exatamente. E a gente trouxe aqui, gente, uma pauta para falar um pouquinho sobre o que a gente enxerga sobre o futuro do aftermarket. Algumas tendências. É óbvio que a gente não quer ser exaustivo aqui, né, de falar de todas as tendências, mas a gente vai pincelar aqui algumas que a gente entende que são relevantes, né, Cá? Por favor, se apresenta aí. Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Muito bacana, né, os conteúdos que tiveram até agora. Então, um prazer estar aqui também. Meu nome é Camila, eu sou gestora de ofertas aqui na Links, trabalho aqui no Automotive, dou todo o apoio aqui para o time comercial que está aqui expondo todos os nossos produtos para o varejo automotivo. Então, é muito bom, a gente vai ter alguns temas aqui para falar com vocês, como o Renato bem colocou, vai ser breve, mas eu acho que vai ser muito importante aí para o negócio de vocês também. Legal. Vamos lá, Lázaro. Vamos lá. Então a gente vai cobrir aqui 4 tópicos, tá, gente, nessa apresentação. O primeiro deles aqui a gente vai falar sobre experiência do cliente e omnicanalidade. A gente vai explicar essa palavra difícil aí. Isso está mais relacionado ao presente que embasa o futuro que a gente vai falar depois. Vamos falar sobre IA, obviamente, não dá para a gente falar de futuro sem falar de inteligência artificial. A gente vai trazer esse tema aqui também. A gente vai falar sobre China, né? A gente está passando por uma mudança na ordem mundial e naturalmente isso impacta todo mundo. Acho que todo mundo passou aqui, né, no fundo do pavilhão aqui, viu o tamanho, né, da estrutura que tem dedicada à China. A gente vai falar um pouco sobre isso também. A gente vai fechar com algumas outras tendências que a gente entende que são importantes serem levadas em consideração aí, né, cara? Bom, gente, começando aqui, né, como eu falei, esse primeiro slide, ele traz para mim, assim, o que todo mundo já deveria estar resolvido, né, que é meio que obrigação, né, cara? Se você ainda não resolveu esses temas, você está um pouquinho atrasado, né? Então corre atrás aqui para você realmente estar aqui. Vamos colocar alinhado, em prática, né? Vamos colocar em prática. A gente está aqui para ajudar vocês nisso. Então, primeira coisa, gente, o que é omnichannel? Essa palavra é difícil, né? Omni vem de múltiplos, né? De você ter vários, né? E vários unificados, vários canais unificados. Ou seja, você tem uma oficina, você tem uma loja de peça, não dá mais para só depender do passante, né? Ou do cliente antigo que você atende, né? Você precisa estar lá, pelo menos com uma página no Google, lá o Google Meu Negócio, estruturado, né, com boas avaliações para que o cliente possa pesquisar e conhecer a sua oficina, conhecer a sua loja de autopeça e ter referências para te buscar. Você precisa ter um site, né, para você poder se apresentar, dizer quem vocês são, né, ter ali o mínimo de informação para que o cliente entenda a história, que tipo de produtos e serviços vocês oferecem e assim por diante. O pessoal da Bosch estava aqui antes, fazendo uma apresentação, eles falaram muito sobre isso, né, cara, trazendo um pouco de como que a Bosch, organizando uma rede relevante de aftermarket, que eu acho que é a maior do Brasil hoje, de oficinas mecânicas, sim. Né? Como é que ela vê essa questão. E muito do que eles trouxeram foi exatamente isso que eu estou falando para vocês. Então, a gente não está inventando nada aqui, né? A gente está usando uma referência da Bosch, que é a maior fabricante de peças do mundo, né, cara? Exatamente. E aí, quando a gente fala, né, de experiência em todos os canais, é importante também a gente ter uma informação padronizada, coesa, né, e fluida. Porque às vezes a gente fala assim, vamos dar uma informação no balcão, que é diferente do site, que é diferente, às vezes, do e-mail, do WhatsApp. Então, a gente pensa nisso muito, né? E o cliente, ele se sente respeitado, ele se sente, né, integrado junto com o que vocês estão vendendo, se vocês estão ofertando um serviço. É muito importante a gente pensar nisso também, não só distribuir, né, as informações, mas dar uma informação coesa para os seus clientes. O padrão de atendimento, né? Seja em qual ponto de contato o cliente tiver com você. Se ele vai na sua loja, ele tem que enxergar que a sua loja atende dessa forma, no WhatsApp, no site, no Mercado Livre, a forma que você vai entregar lá para o seu cliente, né? Mesmo que você não está lá com a sua marca na frente, mas na hora que você vai entregar o pacote para o seu cliente, pensa na experiência lá do cliente recebendo a peça, enxergando a sua marca lá. Então isso é muito importante. Dados, né? Acho que assim, o pessoal fala muito, né? Dados são o novo petróleo. E esses dias eu vi uma frase que, cara, não é mais novo petróleo.
Os dados são o ar que as empresas precisam para respirar. Essa frase me tocou demais, porque é fato, o dado não tem que estar escondido, ele tem que estar disponível para todo mundo usar. A gente estava falando sobre isso hoje, né, inclusive. Eu sou super suspeita de falar de dados, porque eu acho que qualquer decisão que a gente toma, ainda mais vocês que estão à frente de um negócio de vocês aí, a gente tem que tomar decisões assertivas, inteligentes, e para isso vocês têm que se basear em dados, né? Às vezes a gente vai muito na emoção, no coração, ou no achismo, e a gente tem que colocar os dados ali para tomar ou seguir uma linha de raciocínio coerente, né? Vamos dar exemplos práticos aqui, dados. Por exemplo, na oficina, você vai atender seu cliente, você tem todo o histórico desse cliente, já passou algumas vezes lá na sua oficina, você já tem uma ficha de segmento, histórico de manutenção, que peça ele comprou, que serviço ele deixou de fazer da última vez. Você tem que honrar esse histórico do seu cliente. Usar isso no momento que você está atendendo ele. Isso faz a diferença, isso mostra cuidado, né, e faz com que o cliente lembre de que ele teve uma experiência diferente. Quando ele é chamado pelo nome, quando você fala, da outra vez a gente te recomendou trocar a pastilha, mas ainda tinha um pouquinho, você não quis trocar, o que você acha de a gente fazer agora? Isso são coisas que mostram cuidado com o cliente e são os dados que viabilizam isso. Ninguém tem memória de elefante para garantir que você conecta o cliente, né, no seu dia a dia. É diferente, né? Você chegar e falar assim, nossa, qual que é o seu nome? Mas chegar e falar, Renato, você veio aqui da última vez, a gente não trocou a pastilha, mas agora é hora de trocar, né? Eu acho que é completamente diferente. A gente está numa era muito de experiência, né? Você vai no restaurante, você quer uma experiência diferente, gastronômica. Você vai no centro automotivo, você quer uma experiência, você quer, né, se sentir bem, se sentir acolhido. Então, essa conexão com o cliente de vocês é muito importante. E redes sociais, né? Então, estejam com um perfil bem resolvido, profissional, estruturado em rede social, tá, gente? Isso gera muito tráfego. Tá todo mundo o tempo todo em rede social. Se vocês olharem o tempo de uso de redes sociais de vocês, vocês vão se surpreender. Né? Eu tive que botar um monitor aqui no meu celular com limitação aqui de uso de rede social, porque esse negócio é viciante, né? Todo mundo usa muito. Então, é a audiência que hoje centraliza. Vamos usar de uma forma inteligente para o negócio, né? Antes era a TV. Era muito difícil você anunciar na TV, né? Era muito caro. Agora todo mundo pode anunciar na rede social e está acessível para todo mundo. E com alcance, né, super legal, regionalizado, focado onde você quer buscar clientes, com perfil específico e com custo acessível. Né? Então olha o poder disso. Né? Quem não está fazendo ainda mídia paga, quem não tem um perfil bem estruturado, né, corre, porque isso é básico, tá? A gente não dá mais pra gente não ter, né, cara? Já saímos da era da TV e do rádio, né? Agora a gente tá na era das redes sociais. Né? E vender online, tá, gente? E aí, não só para varejo ou distribuição de peça, mas para centro automotivo também, você tem itens de alto giro, muitas vezes você pode publicar ali, né? E como que a gente começa essa jornada de vender online? Primeira coisa, você tem que ter um bom estoque bem gerenciado, né, para que você consiga publicar esses anúncios em algum lugar. E aí você pode escolher fazer isso através de marketplace, como por exemplo o Mercado Livre, que tem 80%, 90% do mercado de autopeças online hoje no Brasil, ou fazer a venda através de um site próprio. Você pode criar a sua própria vitrine com a sua marca no seu site e começar a vender ali também. Você tem um custo mais baixo, né, do ponto de vista ali de investimento em comissionamento e tudo mais, mas tem suas dificuldades também. O que a gente recomenda? Se você não vende nada no marketplace, no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon, comece, nem que seja manualmente, subindo anúncio, experimenta, entende ali, né, como é que funciona essa dinâmica e comece a escalar isso aos poucos. Né, vai conectando o seu sistema de gestão para que você consiga publicar seu estoque online, né, e crie um novo negócio. Né, isso é um mar aberto, né? Tira a limitação geográfica. Exatamente. Né, você consegue vender para todos os estados aqui do nosso país. E assim, a experiência, né, é muito importante. Às vezes o pessoal fala assim, do dia para a noite que você vai conseguir vender. Não, você tem que ter uma padronização, você tem que ter uma descrição completa, né? A gente sempre tem que se colocar no lugar do cliente, né? Eu, quando vou comprar alguma coisa, eu quero ver quem comprou, qual foram as estrelinhas que deram, quero ver se tem vídeo do produto, enfim. Então, é importante você fazer o trabalho pré para você ter um resultado, colher um resultado de vendas futuro, né? Sem dúvida. Boa. Falar um pouquinho de IA aqui, tá, gente, de algumas aplicações práticas. Recentemente a gente teve a oportunidade de estar no maior evento do segmento automotivo do mundo, que acontece nos Estados Unidos todos os anos, no mês de janeiro. Eu estive lá, vi várias palestras, visitei vários stands e pude entender um pouco de como que está a aplicação prática da inteligência artificial no segmento automotivo. E o que a gente viu lá? A gente começou a se comparar, né? A gente é empresa de tecnologia, então, como é que as empresas de tecnologia dos Estados Unidos estão? A gente começou a se comparar. E o que eu, pelo menos, concluí? A gente não está muito distante do que já está acontecendo lá nos Estados Unidos. Tá? Então, do ponto de vista, pelo menos, de ideias, de aplicação, de como usar a inteligência artificial para alavancar os negócios automotivos, a gente não tem nada de muito diferente.
O que tem um pouquinho de diferente, sim, é a velocidade de execução, né? Eles já estão um pouco mais na frente ali do ponto de vista de aplicação, ou seja, já está funcionando em mais estabelecimentos do que a gente vê aqui no Brasil. Mas do ponto de vista de entrega de tecnologia, não tem nada muito disruptivo. Eu queria trazer alguns exemplos aqui, né, para vocês pensarem, né, como aplicar isso no dia a dia. A gente teve uma palestra mais cedo aqui dedicada exclusivamente ao tema de IA, né, mas aqui a gente vai trazer no nível um pouquinho mais superficial, né, para a gente não tomar todo o tempo dessa apresentação. Mas vamos lá. Automação no atendimento a cliente. Essa é a mais elementar, né, que é você colocar ali, por exemplo, um chatbot com inteligência artificial para permitir ali que no WhatsApp você tenha uma pronta resposta para o seu cliente, né? Ele te chamou no WhatsApp, você responde imediatamente e consegue avançar em algumas etapas desse processo. Seja para fazer uma cotação de um pedido de peça, seja para fazer o agendamento, né? E isso tudo a gente já consegue oferecer para vocês integrado no sistema. Então, a gente tem a agenda da oficina, a gente tem a capacidade de orçar, né, integrado no WhatsApp, integrado com o IA. Então, isso são coisas que já estão disponíveis, né? Ganha em tempo, né? Redução de custo, que você deixa as pessoas aí, foca as pessoas para trabalharem em outras coisas, talvez mais estratégica, né? E o cliente fica satisfeito, porque hoje em dia a gente quer agilidade, a gente quer resposta rápida, né? E assim, a IA ela não fica doente, ela não precisa, né, detalhe, folgar, né? Ela trabalha 24 horas por dia e ela sempre vai atender de uma maneira padronizada da forma como você educou ela a fazer, né? Então você não tem problemas ali de, mas o discurso está errado, a pessoa deu respostas ruins ali no WhatsApp, não conseguiu ser assertivo, então isso a gente elimina aqui, né? Análise de dados, né, predição e precificação. A gente viu muito isso lá do ponto de vista de fornecer insights para a tomada de decisão, né? Então a gente viu soluções, por exemplo, você pergunta para a IA, né, eu gostaria de saber quais são os itens de alto giro que eu preciso repor nos próximos 30 dias. E ela vai, pega os dados do sistema, entende, faz uma análise e te traz, você tem que repor esse item nessa quantidade baseado no seu histórico de vendas, tal. Ou seja, de novo, poder dos dados. Se não tem os dados, não tem como fazer isso, né? Simplesmente você não consegue. Já te dá um resultado futuro, né? Já faz uma projeção e te recomenda uma decisão a ser tomada e uma ação a ser executada. Preço, também, né? Baseado em histórico de vendas, baseado em comparação com concorrentes. Você pega dados, começa a conectar. Como é que está esses preços são públicos? Você tem preço anunciado em Mercado Livre. Você consegue trazer esse dado e comparar com o seu. Fazer análise de histórico de vendas baseado em sensibilidade de preço. Então, tudo isso traz uma eficiência gigantesca, né? A gente estava aqui vendo a palestra do pessoal agora há pouco sobre como alavancar a venda em marketplace, né? E o Felipe mostrou ali uma solução fantástica, né? Onde você consegue calibrar ali para você monitorar diversos anúncios ao mesmo tempo, né? De concorrentes seus e você baixar o preço, né, de acordo com o comportamento dele. Quando vou comprar, eu entro nessas plataformas e vejo qual que é o preço que está mais barato aqui das marcas conhecidas, né, que eu particularmente compro. Então, isso é sensacional. E aí, é instantâneo. Você olha, você entra e fala assim, nossa, tá 20% mais barato, que 5% mais barato. Obviamente, dependendo do produto, mas é sensacional. Se o consumidor está fazendo isso, a gente também tem que reagir e fazer isso, né, para ajustar e garantir aqui que a gente esteja competitivo sempre, né. Personalização no marketing, né? Então, nas últimas semanas aí, a OpenAI, né, que é a dona do ChatGPT, lançou uma revolução no mundo do marketing, né, do ponto de vista de criar peças publicitárias, de você poder construir conteúdos, né, com texto, imagem e combinações muito legais, né? Então, isso faz com que você tenha uma agência de marketing ao alcance, né, dos dedos ali, né? Então, uma qualidade incrível, com uma agilidade incrível e, assim, personalizando a comunicação e o perfil do cliente que vocês atuam, né? Barato. Muito barato ou até de graça, né? Tem muita gente fazendo de graça com a licença free, ali você consegue fazer muita coisa já, né? Eficiência operacional, tá, gente? Que junta aqui mais com a questão aqui de automatização de tarefas e processos. A gente estava falando aqui mais cedo também sobre tudo que pode ser automatizado será automatizado. Essa é uma máxima que tem sido falada muito no mercado, né? E é um fato, né? Por que eu vou fazer algo repetitivo, né? Contratar uma mão de obra barata, se eu posso fazer isso de forma muito mais eficiente, né? E mais barato do que a mão de obra barata, que me dá muito mais trabalho, né? Então, automação de tarefas, né? Garantir ali que aquilo que é muito repetitivo esteja realmente automatizado, são coisas aqui que a gente entende que já dá para ser aplicado também, né, cara? Eu faço a analogia das fábricas, lembra? Que tinha tanta gente fazendo trabalhos operacionais, e veio a indústria automatizando os processos, e agora a gente está na automatização aqui nesse universo tecnológico, que é super importante a gente estar atualizado e colocar na prática, né? Justamente.
Legal. Falar de China, pessoal, outro tema, né? Mudando de saco para mala aqui, né? Mas assim, eu falei um pouquinho no início com vocês, a gente está passando por uma mudança na ordem mundial, né? Eu acho que a eleição do Trump, ela trouxe aqui uma sacudida muito grande, né, nas relações entre países, entre economias, o tarifaço e tudo isso. E a gente esteve lá nesse mesmo evento que eu comentei com vocês, que nós estivemos em janeiro nos Estados Unidos. Essa ficha para eles ainda não tinha caído, né? Para nós aqui no Brasil, a gente já está acostumado a ver os BYDs, os GWMs rodando na rua, né? A gente está muito acostumado. Nos Estados Unidos não existe carro chinês, né? Porque existe uma barreira tarifária para carros já anterior a esse tarifaço que o Trump acabou de colocar. Então eles não conhecem o que é o mercado chinês, eles ainda estão com uma visão lá de que a gente tinha lá em 2015, né? Quando chegou o Jack J3 e tal. Eles ainda têm essa visão. A gente já entendeu o que é a China, né? Exatamente. Mas eu queria tangibilizar isso aqui para vocês em números, tá, gente? E fazer depois também uma reflexão com vocês de como que isso vai impactar a gente no nosso dia a dia, né? E como que a gente tem que se preparar para isso também. Então, para vocês terem uma ideia aqui, né? Hoje a China tem a capacidade de suprir 50% da demanda global de veículos. Ela pode produzir 50% de todos os veículos que o mundo precisa comprar. Essa é a capacidade instalada hoje da China. E ela consegue suprir 100% de toda a demanda de baterias para veículos elétricos no mundo, né? Ou seja, é um negócio maluco, né? Isso aqui é uma política de Estado, né? Então a gente tem aqui uma deliberação aqui de construir capacidade instalada acima da necessidade para tomar mercados, né? Então, como a China trabalha no modelo de capitalismo de Estado, significa o quê? Você tem não necessariamente a livre concorrência, a livre competição e a lei da oferta e demanda funcionando como a gente vê no capitalismo aberto, né? Porque assim, se não tem demanda, normalmente você reduz a oferta. Isso aqui não vale para a China. A China tem o que a gente chama aqui de playbook, né? Que é uma forma de atuar que ela vai fazer investimento até tomar aquele mercado. É um plano de dominação mesmo, tá? Não é coisa de filme, é dominação mesmo. E a gente vê alguns exemplos aqui do que eles fizeram nos últimos anos. Né? Então, qual que é o share de produção, né, de venda que eles têm nesses mercados? Painéis solares, 80% dos painéis são feitos na China, 59% dos navios do mundo são feitos pela China, os carros elétricos, 58%, das baterias, 77%. Né? Então, a gente vê aqui realmente... Os números são assustadores, né? Para quem não tinha noção desses números, quando eu vi a primeira vez, eu falei assim, meu Deus, não acredito. E é verdade. E eu brinco assim que eles não tentam, né? Eles conseguem, realmente. Exato. Eles vêm para conseguir. E assim, é um plano de muito longuíssimo prazo, né? É coisa de 100 anos que eles vêm fazendo, né? E é uma cultura milenária. É muito diferente do que a gente está acostumado, né? O império que hoje domina o mundo, né? Que é o Império Norte-Americano, tem 400 anos. A China tem, sei lá, 4, 5 mil anos. Eles têm um propósito muito bem estabelecido também, né? Exato. Então isso traz uma outra visão. Quando a gente olha para a produção de veículos aqui, gente... hoje, a produção, né, em 2024 da China foi de 31 milhões de veículos. Se você soma a produção da União Europeia e dos Estados Unidos e mais a da Coreia, não dá essa soma aí, de 31 milhões. Né? Então, é algo que realmente já passou em muito aí qualquer outro mercado. Hoje a China é o mercado mais relevante do mundo. E quando a gente olha sobre a participação das marcas chinesas lá na China, é uma coisa bem interessante também. Em 2020, 64% dos veículos vendidos na China eram de marcas globais, né? GM, Ford, Jeep, por aí vai. E 36% apenas chinesas, né? Em 2024, isso se inverteu, né? 2/3 do mercado hoje são de chineses e 1/3 só é de marcas globais. Ou seja, os veículos chineses eles realmente caíram no gosto do chinês, né? E aí conseguiram realmente trazer isso. Então, todo o aprendizado, né, de anos e anos que eles tiveram com as marcas globais, agora eles conseguiram inverter e se tornar mais competitivos do que as próprias marcas globais são hoje, né? Então, essa competitividade aqui ela é muito ilustrada aqui por esse gráfico, né? E quando a gente olha aqui para esses dois últimos aqui, né, a gente vê na linha ali de produção acima da capacidade, 50 milhões de veículos ano, né, a capacidade de produção da China. A demanda dela é de 25 milhões e ela exporta 6 milhões. Ou seja, tem 19 milhões aqui que está voando, né, que eles têm capacidade, mas não estão vendendo. O que isso significa? Esse número de 6 milhões vai aumentar em muito. Ou seja, vai ter muito mais carro chinês aqui no Brasil, mas muito mais.
né? Então, eu não vou arriscar aqui dizer se vai ser líder ou não vai, mas vai ter uma posição muito relevante nos próximos anos e um share muito grande. A gente já está vendo isso, né? Tem um número aqui no próximo slide que a gente vai falar, mas hoje praticamente 10% dos veículos do Brasil vendidos em março são eletrificados. Quais são os veículos eletrificados, gente? Chineses, né? Tem ali Toyota, beleza, tal, mas a relevância em si está na China. Então, assim, gente, olhar para esse paradigma, né? Quando a gente fala de venda de veículo, o que a gente está antecipando? O que vai acontecer no aftermarket daqui 3, 4, 5 anos, né? Então, essa enxurrada aqui de veículos chineses, né, chegando, vai chegar nas oficinas de vocês, vai chegar as peças nas lojas de vocês ali para serem comercializadas. Então, olhar para esses fabricantes, entender como é que eles estão se preparando para esse movimento e vocês se conectarem cada vez mais com esse mercado é super importante. Então, está aqui uma ótima oportunidade na Automac. Sai na frente, né? Tem um monte de stand aqui, visitem, conheçam os caras, entendam como é que eles pensam. Né? A gente está fazendo muito esse exercício, né, cara? A gente é homologado por várias montadoras, né, inclusive chinesas aqui, e esse exercício é muito complexo, porque a cultura deles é muito diferente, né? A gente não está acostumado. A gente está acostumado a lidar com o europeu, com o americano, mas o chinês é diferente, e é interessante. É muito interessante. Eu até falei com você, né, Lázaro? Eu venho na Automac há muitos anos, e eu lembro quando eles começaram bem pequenininhos ali. Hoje, eu não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de ir até o final aqui dos corredores. Eles, uma imensidão de diversos produtos. Dá para fabricar um carro ali só com os estandes chineses. Então, deixou de ser uma história, agora é fato, né? Exato. Então, assim, como eu falei ali, é uma mudança na ordem global. No mercado automotivo isso já é algo consolidado, não é mais uma expectativa. Né? E agora a gente tem que se preparar para esse movimento, entender, né, como tirar proveito disso. Né? Eu acho que a gente tem muito essa polarização que acontece no mundo, né, da política. Mas a China, a gente demoniza um pouco a China. Os caras estão aí, a gente tem que fazer negócio, a gente está aqui para ganhar dinheiro, né? A gente tem que focar aqui em gerar negócio, gerar oportunidades para nós, né? Então, se está certo ou se está errado, eu não sei, mas acho que todo mundo aqui precisa ter seu ganha-pão. O futuro do aftermarket está aqui na frente, né? E garantir aqui que a gente possa ter outras gerações aqui fazendo esse papel bonito que a gente está vendo nessa feira maravilhosa, né? Isso mesmo. Não é à toa que a expectativa aqui é mais de 90 milhões. Eu acho que já passou, 90 mil pessoas, né? Já passou, já. Com certeza. E aqui, gente, algumas coisas aqui para deixar como reflexões finais aqui de tendências que a gente olha desse mercado. Não são coisas muito novas, mas acho que é legal sempre a gente trazer. Envelhecimento da frota, né? Acho que todo mundo acompanha esse indicador aí. E nos últimos anos isso tem sido acentuado em função do quê? O ticket médio, né, de venda de veículos ele tem aumentado muito, né, desde a pandemia. E o poder de compra da população brasileira, infelizmente, não acompanhou isso. Pelo contrário, né, a gente até perdeu o poder de compra nos últimos anos, infelizmente. E o que isso implica? Que aquelas pessoas que compravam veículo 0 km e estavam acostumados a ser atendidos pela concessionária, já não tem mais o financeiro ali para aguentar comprar esse carro 0 km. O que ele está fazendo? Está comprando seminovo premium, que a gente chama, e está indo para o aftermarket. E esse cara, ele vem, né, com uma expectativa de atendimento, né, de padrão de classe mundial. Né? Então, como que a gente está garantindo aqui que a gente está mantendo um atendimento em nível de classe mundial para os nossos clientes no aftermarket? Né? Então, isso é muito importante a gente subir essa régua para garantir aqui que a gente realmente esteja à altura, né? E quando a gente vê nesse ponto 2, né, isso está acontecendo e está gerando oportunidade, né? Tem mais movimento no aftermarket, tem mais ticket alto no aftermarket, então isso atrai a atenção aqui dos caras grandes, né? Então a gente está vendo aqui a entrada e a consolidação de grandes players nesse mercado. Né? Então o que a gente vê? Montador entrando. A gente está aqui, vocês viram aqui o stand da De Pascoal, né? Foi comprada pela Stellantis. Redes internacionais chegando aqui no Brasil também, né, diversas montadoras com a Cedelco, Toyota T-Service, todas elas criando redes de aftermarket para atender essa demanda toda que está vindo, né? Isso implica em quê? Em trazer investimento de bilhões de reais aí para efetivamente elevar a régua desse mercado. Então, como que vocês se mantêm competitivos num contexto como esse, né, cara? Acho uma reflexão importante de ser feita, né? Sem dúvida. Fazer a gestão disso, né? Entender nosso cliente final, entender o perfil dos clientes mudando e até as novas gerações que estão vindo, né? São perfis completamente diferentes da gente, né? Eles pensam mais em sustentabilidade, cada vez mais sustentabilidade.
consequentemente, carros elétricos, eletrificados, e aí a gente tem que pensar, né? Como que a gente vai abordar esses perfis, né? Como que a gente vai atender de uma forma com maior excelência possível, né? Então, a gente tem que pensar nessa mudança desse mercado, essa mudança de tendência aí dos carros, das peças, dos próprios serviços e de perfil do cliente, que eu acho que é muito importante também. A gente tem uma boa notícia, né? A gente atende essas montadoras todas, né? Esse padrão de classe mundial, e a mesma tecnologia que está disponível para eles também está disponível para vocês aqui, né? O que a gente está oferecendo aqui no stand é exatamente isso, né? O que as grandes montadoras aí do mundo utilizam, a gente é homologado em praticamente todas as montadoras do Brasil, utilizam o nosso sistema nas suas redes de concessionárias. Somos homologados em redes como a Bosch Service, que estava aqui, na própria De Pascoal e tal. Então a gente está muito presente nesse mercado e a gente consegue oferecer isso a um custo acessível para vocês. Então essa capacidade de competir, a gente consegue também contribuir de alguma forma. De uma forma muito completa, né? Então, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer nosso sistema, todos os executivos comerciais estão aqui para demonstrar para vocês e entender um pouquinho desse universo também nosso. E aqui uma outra, né, que eu fiquei surpreso, que aqui na feira eu dei uma volta e eu vi muito pouca coisa sobre eletrificação, né? Nos stands aqui você não vê muito, né, sobre esse tema. Na segunda-feira a gente teve na convenção da Bosch, o pessoal estava exatamente falando sobre isso, né? Tem um programa de eletrificação para a rede Bosch Service, né? E toda uma preocupação de como que vai atender essa demanda. Hoje, como eu falei, 10% já dos veículos vendidos no Brasil já são eletrificados, híbridos ou elétricos. Então, essa demanda no aftermarket já está batendo na porta de você. Já deve ter BYD, já deve ter GWM chegando nas oficinas, né, requisitando peça para vocês. Então, isso já é realidade, não é mais futuro. Né? Não estou falando de tendência futuro, mas não é futuro. Isso aqui é realidade e isso vai aumentar muito nos próximos anos. Então, aqui fica o convite, né, para fazer conta mesmo. Né? Eu quero atender esse público, não quero, mas pelo menos faça essa análise, faça conta e decidam se vale a pena ou não. Pode decidir que não vai atender, tudo bem, faz parte. Mas avalie, né? Acho que esse é o convite à reflexão. Eu acho que esse slide aqui é para reflexão, realmente, né, lá. Se você presta um serviço, se você é dono de autopeças, é fazer uma reflexão para a gente seguir um caminho que vai dar dinheiro, né? Tá todo mundo aqui buscando, né, uma rentabilidade, maior rentabilidade, buscando negócios. Então, eu acho que aqui é para parar e pensar, realmente, né? É isso. Gente, quero agradecer aqui a presença de vocês, convido a todos novamente aí para conhecer um pouco do que a gente está ofertando aqui na feira. Agradeço demais, cara, pela parceria aqui, o bate-bola muito legal. Muito bom. E é isso, gente, uma boa feira para vocês e até a próxima. Um abraço. Muito bom, pessoal, obrigada.